Parte 4. O olho do sol da meia-noite sombra sobre o reino. Nas semanas que se seguiram ao ataque à capital, o reino do trevo tentou retornar à normalidade. Mas uma sombra pairou sobre cada celebração, cada discurso do rei, cada missão rotineira dos cavaleiros mágicos. O ataque dos mortos-vivos não foi um evento isolado, foi um aviso. Relatos começaram a chegar de todos os cantos do reino. Aldeias inteiras encontradas vazias, seus habitantes desaparecidos sem deixar vestígios. Caravanas comerciais atacadas por figuras encapuzadas que surgiam das sombras e desapareciam com a mesma facilidade. Símbolos estranhos gravados em árvores, pedras e construções antigas, um sol negro com um olho no centro. O olho do sol da meia-noite. Ninguém sabia muito sobre eles. Apenas que eram poderosos, organizados e moviam-se como fantasmas pelos quatro cantos do reino. E que odiavam os cavaleiros mágicos com uma intensidade que beirava a loucura. No quartel-general dos Touros Negros, Yami reuniu seu esquadrão. O ambiente estava mais sério que o normal, o que, para os Touros Negros, significava que ninguém estava dormindo ou bêbado. Ainda. Temos uma missão, Yami anunciou, jogando um pergaminho sobre a mesa. Uma vila no interior foi atacada ontem à noite. Testemunhas dizem que os atacantes usavam capas com aquele símbolo de sol bizarro. E mais importante, ele fez uma pausa para dar ênfase. Uma garota foi levada. Uma nobre da família Vermilion. Mimosa. A prima de Uno. Asta ergueu a cabeça imediatamente. Mimosa. A moça que me curou depois da batalha. A mesma, Yami confirmou. O alvorecer dourado já está mobilizado, mas o rei quer todos os esquadrões envolvidos. E eu quero vocês envolvidos porque, ele olhou diretamente para Asta. Esse grupo parece ter um interesse especial em grimórios raros. E você, garoto, tem 2. A equipe designada para a missão inclui Asta, Noelle, Luke, para surpresa de todos, o capitão Yami em pessoa. Finral ficaria na retaguarda, pronto para teletransportar reforços se necessário. Vanessa e Charme dariam suporte à distância. Por que o capitão vem conosco? Noelle perguntou, tentando soar casual, mas claramente nervosa com a presença do líder. Yami acendeu um cigarro, expelindo a fumaça para o alto. Intuição. Esse grupo cheira a problema maior do que parece. E eu quero ver com meus próprios olhos do que são capazes. A jornada até a região do ataque foi rápida, mas tensa. Sobrevoando as florestas do reino no tapete mágico de Finral, adaptado às pressas para transporte de grupo, Asta não conseguia parar de pensar em Mimosa. Ela sempre foi gentil com ele, diferente de muitos nobres. E era importante para Yuno. Se algo acontecesse com ela, você está pensando demais, Luke comentou, pendurado de cabeça para baixo na borda do tapete. Vai explodir. Como você sabe o que estou pensando? Porque você faz caretas. Caretas diferentes para pensamentos diferentes. Essa careta é de preocupação com alguém. Noelle olhou para Asta, uma pontada estranha no peito. Preocupado com a mimosa. Asta assentiu, sem rodeios. Ela me curou. E é importante pro Yuno. Não posso deixar que algo ruim aconteça com ela. Noelle sentiu a pontada crescer, mas engoliu o sentimento. Não era hora para isso. Yami observava tudo de canto de olho, um sorriso quase imperceptível nos lábios. Seu esquadrão de desajustados estava, aos poucos, tornando-se algo mais. A fortaleza nas nuvens. O local do ataque era uma vila pacífica às margens de um grande lago. Os moradores ainda estavam em choque, mas forneceram informações valiosas. Os sequestradores haviam levado Mimosa para o oeste, em direção às montanhas. E antes de partir, um deles deixou uma mensagem. Digam aos cavaleiros mágicos que o olho do sol da meia-noite os observa. E que em breve, a luz da verdade cegará a todos. Seguindo a trilha, a equipe chegou a uma região montanhosa coberta por névoa espessa. No centro, flutuando entre os picos, uma estrutura impossível. Uma fortaleza gigantesca, construída em pedra negra, pairando sobre um abismo como se desafiando a gravidade. Símbolos do sol negro brilhavam em cada torre. Como algo assim pode existir sem ninguém saber? Noelle perguntou, boquiaberta.
magia de ocultação poderosa, e Ami respondeu, os olhos estreitados. Muito poderosa. Estamos falando de magos de elite aqui. Antes que pudessem planejar a abordagem, figuras começaram a surgir da névoa ao redor. Uma dúzia de encapuzados, cada um com um grimório nas mãos, cercando a equipe. Bem-vindos, cavaleiros mágicos, uma voz feminina ecoou. O olho do sol da meia-noite os saúda. E os convida a se juntar à nossa coleção de grimórios. Uma mulher emergiu da névoa. Alta, cabelos prateados longos, olhos violeta que brilhavam como uma luz própria. Em sua mão, um grimório com o símbolo do sol negro na capa. Meu nome é Catherine. E vocês estão em território sagrado. Rendam-se, e talvez poupemos suas vidas. Luke sorriu amplamente. Ela quer lutar. Posso, capitão? Posso? E Ami deu uma longa tragada no cigarro. Podem. Mas não subestimem. Esses caras são diferentes. Confronto nos céus. A batalha começou como uma explosão. Luke disparou contra Catherine como um raio, seus punhos carregados de eletricidade. Mas ela desapareceu antes do contato, sua magia de ilusão criando dúzias de cópias de si mesma. Noelle tentou ajudar com ondas de água, mas acertou apenas imagens. Asta, porém, não precisava ver para sentir. Seu grimório de 5 folhas vibrava, detectando a magia ao redor. A verdadeira Catherine estava atrás dele, preparando um ataque. Ele girou, a espada negra cortando o ar. O ataque dela foi anulado antes de começar. O quê? Ela recuou, olhando para a própria mão, onde a magia simplesmente desaparecerá. Que tipo de magia é essa? Antimagia, Asta respondeu, avançando. E você vai me dizer onde está a mimosa? Catherine tentou recuar, mas Yami apareceu atrás dela como uma sombra, sua lâmina de escuridão pairando sobre seu pescoço. Acho que você vai querer cooperar, lindinha. Os outros membros do Olho da Meia-Noite hesitaram, vendo sua líder capturada. Mas antes que Yami pudesse interrogar Catherine, uma nova presença se fez sentir. O ar ficou pesado. A névoa se adensou. E do centro da fortaleza flutuante, uma figura desceu lentamente, como se as escadas do céu fossem suas. Um homem. Jovem, aparentemente. Cabelos escuros, olhos vermelhos como sangue, pele pálida. Veste roupas brancas imaculadas, contrastando com o símbolo negro em seu peito. E em sua mão, um grimório que emanava uma energia tão densa que até Yami franziu o senho. Líder, Catherine murmurou, com uma mistura de alívio e medo. O homem ignorou-a completamente. Seus olhos estavam fixos em Asta. Então é você, ele disse, sua voz calma como um lago antes da tempestade. O garoto de 2 grimórios. O portador da espada demoníaca. Eu sabia que você viria. Asta apertou o cabo da espada. Quem é você? O que quer com mimosa? O homem sorriu. Um sorriso triste, cansado, que não combinava com sua aparência jovem. Meu nome é List. E o que eu quero? Ele ergueu a mão, e o grimório em sua palma se abriu sozinho. É justiça. Justiça para meu povo. Justiça contra o reino que nos massacrou. Justiça contra os cavaleiros mágicos que servem a um rei corrupto. List. O nome ecoou na mente de Asta como um trovão distante. O líder dos elfos. O lendário guerreiro que deveria estar morto há séculos. Você não pode ser, Yami começou, mas List o interrompeu. Eu sou exatamente o que pareço. O último líder dos elfos. Ressuscitado após 500 anos para completar o que começamos. Para purificar este reino corrupto com o poder do sol da meia-noite. Ele apontou para Asta. E você, garoto, tem algo que me pertence. Algo que foi roubado do meu povo há muito tempo. Asta olhou para seus grimórios, para a espada em sua mão. O quê? Esses são meus. Eles me escolheram. List riu, mas não havia humor no som. Escolheram você? Ou foram forçados a você? Aquele grimório de 5 folhas, aquele é o verdadeiro grimório de trevo de 5 folhas. O grimório que guarda o poder mais sombrio de todos. E a espada em sua mão, seus olhos brilharam com reconhecimento. Essa espada pertenceu ao demônio que selamos. Ela não deveria existir no mundo dos vivos.
Asta sentiu um calafrio. A voz na escuridão. Os olhos vermelhos. O sorriso. Mostre sua vontade. Me deixe sair. O demônio, dentro de mim. Lisht inclinou a cabeça, observando como um cientista observa um experimento. Dentro de você. Não. Dentro da espada. Mas conectado a você. E através de você, ele pode se manifestar. Você é uma anomalia, garoto. Um prodígio abençoado por 2 mundos e amaldiçoado por um demônio. Você é a chave para tudo. A batalha contra Lisht, o que se seguiu foi um confronto que abalou as próprias montanhas. Yami atacou primeiro, sua magia das trevas cortando o ar em direção a Lisht. Mas o elfo simplesmente desapareceu e reapareceu atrás do capitão, um golpe de luz branca jogando Yami para longe. Luke tentou velocidade, eletricidade pura. Lisht o pegou pelo braço como se fosse uma criança e o arremessou contra a parede da fortaleza. Noelle reuniu toda a sua coragem e lançou seu ataque mais poderoso, um dragão de água colossal. Lisht ergueu uma mão e o dragão simplesmente se dissipou, como se nunca tivesse existido. Magia elementar, Lisht murmurou, quase entediado. Tão limitada. Restava apenas Asta. O jovem de cabelos rosados ergueu sua espada, o grimório de 5 folhas pulsando em suas costas, o de 4 folhas brilhando em seu peito. Ele avançou, não com medo, mas com determinação. Eu não sei quem você é de verdade. Gritou, a espada cortando o ar. Não sei o que você sofreu. Mas não importa. Você sequestrou minha amiga. Você está machucando pessoas inocentes. E por isso, eu vou te impedir. Lisht desviou do primeiro golpe, mas sentiu a antimagia roçar sua pele. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Ele desviou do segundo, do terceiro, mas Asta não parava. Cada golpe era mais rápido, mais forte. A espada parecia ganhar vida própria, guiada pela vontade de ferro de seu portador. Interessante, Lisht admitiu, recuando alguns passos. Sua determinação é genuína. Diferente da maioria dos humanos que conheci. Ele ergueu a mão, e uma lança de luz se formou. Mas não será suficiente. O ataque foi lançado. Asta não teve tempo de desviar. E então, o vento soprou. Uma parede de ar cortou o caminho da lança, desviando-a para o lado. Yuno pousou entre Asta e Lisht, seu corpo envolvido na aura verde do espírito do vento, seus olhos fixos no elfo com uma fúria fria. Onde está a Mimosa? Atrás dele, o restante do alvorecer dourado chegava, Klaus, e outros membros de elite. E do outro lado, os touros negros remanescentes se reagrupavam, liderados por Vanessa, que usava seu fio para guiar Firral em teletransportes precisos. O cerco estava formado. Lisht olhou ao redor, avaliando a situação. Seus olhos encontraram os de Asta novamente. Hoje não, ele disse finalmente. Mas nos encontraremos novamente, garoto de 2 grimórios. E quando isso acontecer, você terá que escolher um lado. O lado dos humanos, ou o lado daqueles que foram traídos por eles. Ele estalou os dedos, e a névoa engoliu tudo. Quando se dissipou, Lisht e seus seguidores haviam desaparecido. A fortaleza flutuante também se foi, como se nunca tivesse existido. Apenas uma coisa ficou para trás. Mimosa, inconsciente mas viva, caída suavemente sobre um tapete de flores que brotaram magicamente para amortecer sua queda. O retorno dias depois, no quartel-general dos Touros Negros, Asta estava sentado no telhado, olhando as estrelas. A missão foi um sucesso, Mimosa estava a salvo, recuperando-se com a ajuda de seus parentes. Mas as palavras de Lisht ecoavam em sua mente. Você terá que escolher um lado. Pensando demais de novo, Asta virou. Yuno estava atrás dele, flutuando suavemente com uma brisa leve. Yuno? O que faz aqui? Yuno sentou ao lado dele, algo raro de se fazer. Mimosa me pediu para agradecer. Pessoalmente. Ele olhou para o amigo. Você a salvou. Foi trabalho em equipe, Asta respondeu, correndo ligeiramente. Você enfrentou Lisht sozinho até eu chegar. Yuno ficou em silêncio por um momento. Ele é forte. Muito forte. Mais forte que qualquer um que já enfrentamos.
Asta assentiu. E ele conhece meus grimórios. Sabe coisas sobre eles que eu não sei. Os dois ficaram em silêncio, observando as estrelas. Seja qual for a escolha que ele falou, Yuno disse finalmente, você não precisa fazer sozinho. Nós crescemos juntos. Vamos voltar juntos também. Asta olhou para o amigo, um sorriso sincero surgindo em seu rosto. Yuno, não se emocione, idiota. Yuno desviou o olhar. Só estou dizendo que ainda vou ser o rei dos cavaleiros mágicos. E para isso, preciso que você continue sendo meu rival. Então não desapareça. Asta riu, o peso em seus ombros diminuindo ligeiramente. Combinado. Lá longe, nas sombras de um reino dividido, Licht observava a mesma lua, seus olhos vermelhos refletindo séculos de dor. Em breve, ele murmurou. Em breve a verdade virá à tona. E então, todos terão que escolher. O olho do sol da meia-noite havia apenas começado seu jogo.